O presidente Alberto Guerra deu uma declaração que surpreendeu a todos e pode indicar, inclusive, um futuro para o Grêmio e um futuro próximo, ou não por conta das ideias jogadas pelos candidatos. Mas a realidade apresentada pelo atual presidente é um sinal de alerta para a nossa política de futebol. Depois da vinheta, a gente fala sobre a entrevista que o presidente do Grêmio deu ao Correio do Povo, para mim, extremamente reveladora. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as declarações do presidente Alberto Guerra, extremamente surpreendentes, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Gente, o presidente Alberto Guerra ele deu uma entrevista ao jornal Correio do Povo, onde ele se posicionou de uma maneira diferente do que fazia algum tempo atrás. Uma declaração que surpreende, porque Alberto Guerra abraça a ideia de SAF, contrariando o discurso de eleição dele, tá? Abre aspas, só para contextualizar aqui. Fui eleito contra a SAF, defendi isso por 2 anos, mas a realidade impõe uma revisão. Hoje sou favorável, não vejo mais saída, fecha aspas. Quando ele fala, não vejo mais saída, uma pessoa que era contra a SAF, que está dentro do Grêmio, que está completamente ciente do que acontece dentro do Grêmio e no cenário brasileiro, a gente precisa parar e avaliar o que ele está falando, né? Convenhamos. O presidente Alberto Guerra justifica esse posicionamento, dizendo que o cenário do futebol brasileiro mudou completamente, com clubes muito bem estruturados, clubes, empresas, né? Clubes que têm aportes anuais ou às vezes mensais extremamente volumosos, dificultando a capacidade dos outros de competirem com essas equipes. E o motivo dessa guinada da opinião do presidente Alberto Guerra, que foi construída ao longo dos últimos anos e que ele mesmo deixa claro, né, que o martelo da sua ideia só foi batido agora, em 2025, se deve a 4 fatores. O primeiro, uma dificuldade clara de competir com os clubes SAF, e aqui a gente está falando do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, inclusive do Vasco da Gama, do Coritiba. São clubes que, apesar de alguns desses não estarem competindo agora em alto nível, na avaliação que algumas pessoas do Grêmio têm, muito em breve estarão melhor estruturados do que os clubes não SAF hoje. Também há um segundo motivo, um descompasso financeiro dentro do Grêmio, uma folha salarial alta, receitas que são limitadas, dívidas antigas que se tornam uma grande bola de neve, e aqui a gente pode parar para avaliar também qual é a porcentagem de culpa do presidente Alberto Guerra dentro desta situação, porque ele tem, mas ele coloca esse como um fator determinante, a falta de perspectiva de uma injeção externa de capital. Aqui também a gente tem que fazer a vírgula que existe 2 candidatos, Marcelo Marques e Paulo Calef, mas muito mais o Marcelo Marques, dizendo que está disposto a injetar esse dinheiro, né? Paulo Calef diz que se precisar, faria doação e tal, né? Ou o conselho de administração dele, mas quem está dizendo que vai botar dinheiro é o Marcelo Marques. Só que, repito, isso é um candidato em meio, né, a uma possibilidade bem infinita de chances disso acontecer. E também o risco de virar um clube que só paga contas. E esse é o medo que o presidente Guerra tem para o futuro do Grêmio. O Grêmio não conseguir dar um passo à frente, não se transformar em SAF e continuar correndo atrás do próprio rabo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse bate-papo do Guerra lá no Correio do Povo foi o exemplo do Bahia. Porque para ele, Guerra, a SAF do Bahia é o exemplo. Uma SAF controlando o futebol, mas com a associação preservada. Né? Ou seja, Guerra deseja uma SAF onde a empresa assume a parte do futebol e a associação continua existindo com papel institucional, político, não se perde o lado raiz do clube, o lado de origem do clube com gremistas administrando o clube. Né? Você agrega um parceiro para administrar o futebol, que está interessado no dinheiro, mas está interessado também em ganhos desportivos. Os sócios, dentro dessa ideia, que é o Bahia, ainda tem vez. Por isso que o Guerra abraça muito mais esse tipo de conceito. Então, quais são os próximos passos? A gente tem que parar para avaliar o que é dito pelo atual presidente. E por mais que eu tenha críticas à gestão dele, eu sei que ninguém realmente sabe como está o Grêmio, a não ser o presidente Alberto Guerra. Ele tem total consciência do quão fundo é o buraco. E por isso que quando ele fala sobre o assunto SAF, eu paro para ouvir e até avaliar a minha própria opinião. De acordo com o presidente, não há propostas na mesa para o Grêmio se tornar uma SAF, tá? Neste momento, não há propostas na mesa, mas ele confirma que o Grêmio já foi procurado
tá? Sem acertos concretos, sem valores colocados na mesa, mas que o Grêmio já foi procurado. Existe um debate sobre SAF que deve ser retomado oficialmente ainda em 2025. E essa perspectiva foi passada pelo presidente. E quando eu falo retomado, é porque, de fato, o Grêmio já fez um estudo prévio sobre SAF, o Grêmio tem uma avaliação própria sobre SAF, e essa avaliação foi construída ainda na gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior. Acho que é importante se retomar esse estudo, reavaliar o que foi feito dentro do Brasil, e aí sim iniciar uma nova discussão dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Não para definir SAF no clube, tá? Mas para avaliar, para que o clube fique esperto. Veja se não está perdendo tempo, se está no caminho correto, né? Colocar não só o que disse o presidente Alberto Guerra com as suas ideias, mas colocar também a opinião do Conselho Deliberativo sobre o atual contexto do clube. Frases importantes, tá? Ditas na entrevista. Não vejo mais saída, uma frase muito forte. Ou mudamos, ou vamos definhar. Isso aqui é uma situação que é extremamente preocupante para o torcedor. A associação não desaparece, ela continua existindo com um futebol relevante, o que é uma perspectiva importante dentro da cultura que nós temos no Rio Grande do Sul. E uma outra é, o futebol mudou. Quem não acompanhar vai ficar para trás. Um alerta que o presidente Alberto Guerra, no final da sua gestão, está deixando para o próximo presidente. Enfim, quem quiser acreditar no presidente, que acredite. Quem quiser comprar o seu discurso, que compre. Mas o que é extremamente importante é que se escute o que ele disse, se avalie o que ele disse, que busquem informações sobre o que ele disse. A gente está vendo candidatos com ideias formadas sobre SAF. Marcelo Marques, Paulo Calef, né? Os dois principais, o próprio Denis Abraão. Não é do agrado, pelo menos meu pessoal, que essas ideias já estejam definidas. Um presidente precisa chegar, ter o conhecimento do que está acontecendo, fazer as avaliações e aí sim tomar o melhor caminho para o clube. Eu quero a tua opinião aqui embaixo nos comentários, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.